Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com a Luana, uma aluna minha que tá já no Canadá, e eu vou entrevistar ela e ela vai contar para vocês como que é a vida lá no Canadá. Ela está em Manitoba e eu vou perguntar como é que surgiu essa ideia de ir para lá, como é que tá sendo a adaptação. Ela foi com o marido, duas filhas pequenas e um cachorrinho. Então, fiquem aqui com a gente para ouvir essa história inspiradora. Luana, obrigada por participar dessa série de entrevistas que eu vou fazer com os meus alunos que já estão no Canadá. Você vai ser a primeira. Eu gostei muito da sua história, eu acompanhei desde o começo, quando você ainda estava no Rio de Janeiro, né? E conta para quem está assistindo, como é que surgiu essa ideia de ir para o Canadá? De quem foi essa ideia? Essas ideias mirabolantes. Na verdade, desde que eu era pequenininha, eu já sonhava em sair do país, porque eu nunca achei normal muita coisa assim da nossa cultura e tudo mais. Claro que existe muita coisa legal e a gente só percebe aqui, mas era meu sonho. Só que aí, depois que eu casei, eu vi que assim, meu marido não ia querer largar o Brasil para vir e tal. E nós morávamos em Brasília na época, e eu tinha super me adaptado, porque era um lugar organizado e tal. E acabou que ele foi transferido para o Rio de Janeiro, e eu não readaptei. Eu não readaptei com o clima, com as pessoas, com o local mesmo, com a desorganização. O Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, só que assim, parecia que eu não que era a minha primeira vez ali. E aí eu comecei a pesquisar. O Rio, ele é lindo, né, em termos de natureza, exuberância, mas é uma cidade caótica em termos de energia, né? É muito barulho, muito trânsito, tem uma energia um pouco agressiva, né? As pessoas são um pouquinho agressivas. E aí lá você começou a pesquisar sobre o Canadá. Conhecia alguém já no Canadá? Já tinha ido alguma vez? Na verdade, eu nem conhecia muita coisa a respeito do Canadá, porque sim, o start da maioria das pessoas é Estados Unidos. Aí você começa a pesquisar, e você vê que é bem mais difícil. Eles não têm um programa de imigração mais flexível como o Canadá tem. Então, aí surgiu essa ideia de Canadá. Nós entramos em um grupo e começamos a pesquisar. E meu marido no começo estava meio assim, mas eu estava bem assim, decidida a sair de lá, porque nós temos duas filhas e você sabe, a violência de lá tá absurda. Eu me Então, sentia a preocupação com o futuro das meninas foi um fator motivacional, um fator que impulsionou vocês a irem atrás disso. exatamente. E aí eu lembro que o estopim, assim, pra gente sair foi que a gente morava num condomínio com uma segurança absurda. E uma vez entrou um cara armado e foi abrindo as portas, a galera jantando assim, e o cara entrando nos apartamentos, graças a Deus não aconteceu nada com a gente. E aquilo ali já deixou a gente, sabe? Isso é muito comum, sabia? Aconteceu uma catarse na vida da gente para colocar no caminho certo, né? Então, quando acontece esse tipo de acidente, a gente tem que interpretar da maneira correta, né? Foi um sinal de que eu estou no lugar errado, né? Então, eu preciso mudar alguma coisa na minha vida para que esse tipo de coisas não aconteçam mais, né? E aí vocês resolveram, então, ir para o Canadá, pesquisaram, se planejaram, e quando vocês conversaram sobre esse assunto com a família de vocês, quando vocês comunicaram para a família, para os colegas do trabalho, qual foi a reação das pessoas? Essa história é engraçada porque nós resolvemos não contar para ninguém durante todo o planejamento. Foi mais ou menos 9 meses até você levantar todo o dinheiro, documentação. Né? Quietinho, tanto tempo. Não, era horrível, porque, por exemplo, a gente
foi o nosso Natal. Eu sabia que era o nosso último Natal ali, né? Morando no Brasil, eu espero, pelo menos, morando no Brasil, e você não poder contar, porque eu sabia o quanto qualquer comentário negativo ia me influenciar, sabe? Sim, Negativamente também, porque você fica naquela apreensão do visto, naquela sim. apreensão de vai dar tudo certo, não vai, então você quer se isolar completamente até saber se deu certo ou não. Então, a única pessoa que sabia era a minha mãe, a minha cunhada, e a gente foi contando assim, bem aos pouquinhos, e só depois que saiu o visto. Quando saiu o visto, aí nós contamos. Então, estamos nos mudando. Aí todo mundo, tá indo para onde? Tá mudando de bairro, vocês acabaram de se mudar e tal. Aí eu falei assim, ó, a gente vai mais pro norte. A galera vai para Caxias, vai para Ai, meu Deus. sei onde. Aí Mas eu falei, ó, nós vamos pro Canadá. Eles ficaram, como assim? Não, o Eduardo foi transferido porque para o pessoal, eles tinham uma estabilidade assim, e ninguém diria que a gente sairia de lá. E Uhum. aí eu falava assim, não, a gente vai dar uma pausa e estamos indo. Eu vou estudar e meu marido vai trabalhar. Sim. E aí foi uma surpresa, a gente ouviu muita gente, nós vimos várias pessoas que se alegraram com a gente, outros comentários super negativos, tipo, a filha da sobrinha da vizinha do meu amigo foi, perdeu tudo e voltou e não tem nada. Ai, que Vocês horror. com duas crianças, e realmente, né, com duas crianças exige um planejamento, assim, monstruoso para você, é muito sério, né? Uhum. E E como aí, foi levar o cachorrinho? As crianças é mais fácil, né? Vai com vocês, tudo, né? Mas e o cachorrinho? Você conseguiu trazer ele no avião com você? Ou ele teve que ir no bagageiro com as malas? então, ele é um Shih Tzu e ele não transportam esses cachorros, se eu não me engano, é braxcefálico, que tem o Uhum. focinho Ah, ele curtinho, estava assim na achatado. cabine, Então, eu consegui, como ele era filhotinho, eu botei ele na bolsa e consegui levar ele na cabine. Não parecia nem que tinha um animal comigo. Foi dormindo, quietinho, só desceu aqui o Winnipeg, dentro de casa. Ai, perfeito, perfeito. Então foi bem tranquilo. Foi, Uhum. nós pegamos um voo noturno até por causa das meninas também, foi bem curto, nós só descemos em Toronto, e foi Toronto e Winnipeg, foi a noite inteira, então foi maravilhoso. Uhum, legal. E aí, como é que foi a sensação quando você finalmente chegou aí, ouviu o famoso Welcome to Canada, e aí saiu do aeroporto e falou, é real, estou aqui. Não, assim, começou em Toronto, isso Ah, começou é, em Toronto. Nós verdade. descemos, que eu olhei para o lado, assim, várias pessoas diferentes, sabe? E Aquele eu ficava, aeroporto moderníssimo, cheio de iPad. gente, está acontecendo. E aí dá aquele pane do inglês, né? Que você pensa assim, não, tô indo, sei me comunicar, tá tranquilo. E aí você fica assim, trava. Eu travei muito, muito. Eu demorei bastante até para conseguir me soltar mais. E aí eu me emocionava, tipo, eu vim do voo de Toronto para o Winnipeg chorando. E eu lembro que aí passamos pela imigração, foi tranquilo e tal. E eu lembro que quando a gente estava assim no táxi, o motorista perguntou e tal se ele estava chegando, porque eram muitas malas, muitas malas. E aí ele fez um caminho super lindo pelos bairros mais maravilhosos. E aí eu lembro de ver assim as árvores sequinhas e bastante neve. Nossa, eu vim chorando, só parei em casa. E foi a primeira vez que você e as meninas viram neve? Foi Foi a primeira nesse vez, dia, era no o dia que sonho da vocês minha chegaram. vida. Nossa, as meninas só queriam ficar do lado de fora e a gente não tinha roupa, né? Porque eu falei assim: não, tá tranquilo, eu tenho os casacos de moletom Não bem serve pesados, para nada. então eu não vou precisar comprar coisa quando eu chegar, porque quando nós chegamos estava -8. E aí eu falei: Nossa. não, tá tranquilo, a gente tem moletom, que eu nunca tinha usado no Rio de Janeiro. Gente, quando eu saí do aeroporto, que eu fui dar a primeira inspirada, congelou tudo, eu tive que entrar. Fui, voltei devagarzinho, mas assim, nossa, foi bem mais tranquilo do que eu esperava. A comunidade brasileira, assim, foi fundamental. Nós temos alguns grupos, assim, de amigos brasileiros que chegaram antes, eles foram, assim, fundamentais mesmo na nossa adaptação. Tem gente Deram que todas as dicas, onde é o mercado, onde tira, tudo, onde abre a conta no banco, onde pega o tudo. number. Qual tipo de casaco que você compra, porque você não sabe, você chega numa loja e não está escrito, às vezes, na etiqueta até quanto aguenta. E casaco e bota não é uma coisa que você pode testar, né? Vou Uhum. sair ali e vou ver se dá certo. Não é assim. E aí eles foram assim. Então, minha dica para vocês é tenham um grupo de brasileiros assim
gente boa, que é fundamental mesmo, até para você manter aquela coisa, porque a gente sente falta, né, de abraçar, de falar alto, de fazer as festas do nosso tipo, né, do nosso jeito. Então, foi bem legal. Tá. E a adaptação me conta da casa, como é que foi a busca pela casa? Você ficou no Airbnb e aí foi procurando, ou você já alugou, já achou quando estava no Brasil e já fechou, e chegou no aeroporto e já foi direto para casa, ou você ficou em hotel? Como é que foi essa parte da busca do imóvel? foi maravilhoso, assim, porque eu coloquei num grupo e tinha uma brasileira que estava alugando a casa. E então nós já chegamos direto na nossa casa. Só que assim, eu Então tinha. você alugou do Brasil. Direto, é. Olha que legal. Isso Tá. foi perfeito, porque, né, você leva tanto tempo para achar um apartamento num E lugar você legal. gostou da casa quando você chegou do táxi do aeroporto e você viu a casa? Você falou, é essa casa, é igualzinha como as fotos, como ela me mandou? Ou foi aquela decepção de, ai meu Deus, não era nada disso? Não, foi perfeito, assim. Nossa, e foi tudo tão casadinho que a gente se dá super bem com o nosso landlord. E era nosso sonho morar numa casa. E no Rio de Janeiro, como é que você compra uma casa num Você lugar? não tem uma foto da frente da casa que você consegue mostrar pra gente? A foto eu não tenho agora no computador, Uhum. mas eu posso Ou mostrar, você assim. consegue com a câmera mostrar o jardim, alguma coisa assim? Eu só não sei se eu vou conseguir ir lá fora porque eu tô sem as botas. Tá bom. Tem um janelão. Vê se você consegue. Tem um janelão Nossa, aí, dá quanta pra ver. neve! Ali Dá pra ver. as pegadinhas do coelho, olha. Nossa, tem coelhinho. Tem muito esquilo no seu jardim? Muito, muito, muito. Isso é muito legal. Porque assim, você tá andando na rua e tem tipo um grupinho com três, assim, correndo, subindo nas árvores. É muito Nossa, as legal. meninas devem ficar loucas quando vêm. Muito, Tem muita árvore, né? Muito, muito bichinho. É muito legal. Isso é uma coisa que eu adoro no Canadá. Tem muita natureza, né? Muitas montanhas, muitos lagos. Os canadenses amam fazer caminhadas, né? Acampar, canoagem, piquenique, né? Sai do trabalho, deita ao invés de comer em casa, comer no restaurante, compra alguma coisa no caminho e aí vai deita na grama, coloca um lençol, alguma coisa assim, fica lá lendo um livro. Eu acho formidável, amo fazer isso, adoro. Você vê, parece que o seu dia dura. Não assim, eu falo que eu mudei muito, a gente só tem 9 meses, vai fazer 9 meses aqui. Fez ontem, aliás. E eu falo que eu mudei muito, mas não só assim na minha cabeça, eu tô muito mais aberta a coisas diferentes e tal. Isso muda completamente o nosso estilo de vida. Eu vejo o quanto nós mudamos assim em relação a tudo. Até a minha alimentação assim mudou, sabe? Nossa, a alimentação muda muito, né? Mas Muito, né? não mudou ainda como eu gostaria, mas isso me abriu os olhos, sabe? A gente tem mais contato com a natureza, é incomparável, assim, muito mais do que eu tinha no Rio. E o condomínio da gente tinha muita coisa para fazer, mas era, sabe, não dava vontade. Aqui você chega cansado e você ainda quer ir lá para fora, quer pegar sol, você tem muita atividade cultural, sabe? Você quer comer no jardim, né? Apreciar esse som Fora. na grama, né? No verão, né? Quando dá, né? E no Brasil só rola, uma coisa que rola de natureza é praia, É. né? Não, você tem que ir num dia de semana, então você tem que pedir folga para você conseguir ir, para você não pegar tão lotado, para você ter o seu espacinho. Eu lembro que eu fui uma vez numa apresentação de balé na Cineboine, e aí tava lotado. Eu pensei assim, nossa, vai ser um inferno, né? Vai ser aquele empurra-empurra, as pessoas não vão respeitar o seu espaço. Aí abria assim a nossa canga. Tava lotado, mas ninguém encostou na gente. Claro que passava uma pessoa ou outra e pisava na pontinha, assim, mas sabe aquele respeito, você conseguia ouvir tudo, todo mundo conversando baixinho, você não precisa gritar, sabe? I'm sorry, né? Oh, I'm sorry, I'm sorry. Não, e você vê que um sorry às vezes desmonta até uma pessoa, porque assim, nem tudo é perfeito. Vez ou outra você vai pegar uma pessoa que não tá num dia bom, a pessoa tá estressada, normal, né? São seres humanos também. E aí
fala assim, um sorry, e a pessoa fica, não, tá tudo bem, eu que peço desculpa, não, tá tudo certo, e você acaba até às vezes fazendo uma amizade, conhecendo alguém, e, sabe, deixa seu dia mais leve, o outro, da pessoa também, né? Então, isso é muito legal. No Brasil, a pessoa pisa no seu pé, você que tem que pedir desculpa. Senão, você não sabe, né, quem é. Mas a nossa forma de viver, parece que o dia dura, sabe? Você sai do seu trabalho, geralmente no verão, só vai escurecer lá para 8h30, 9 horas. Então, você vai pro parque, sabe? Vai andar de bicicleta, vai fazer alguma coisa. E isso você sente, assim, mais leve. Você não tem preocupações, você não tem burocracia. Você vai para fazer o seu documento e você faz em 5, 10 minutos. Então, a gente estava conversando sobre isso antes de começar, né, o Hangouts. Eu sinto, para mim, a grande diferença é que no Canadá a vida é stress-free. Né? No Brasil, as pessoas são estressadas, né? Por quê? Porque existe um inconsciente coletivo de competição. Tá todo mundo competindo o tempo todo, tá todo mundo na defensiva o tempo todo, pronto para briga, né? Ah, eu vou lutar pelos meus direitos, eu vou processar, eu isso e aquilo, né? E isso é muito desgastante. Você sentir que o tempo todo você tem que lutar, né? No dia a dia para conseguir as coisas, né? Mostrar também, né? Oi? E mostrar assim, não, eu sou capaz e tal, lutar pelo seu lugarzinho ali no sol, porque... Mas isso é cansativo, né? Isso é estressante, é pesado. E no Canadá isso não acontece, porque você não precisa lutar por nada. As pessoas são gentis, as pessoas te respeitam, as pessoas te cedem o espaço, abrem a porta para você, não tem burocracia para conseguir as coisas, né? Então, você se sente muito mais leve, né? E aí a vida passa a ter um outro sentido e você não vê mais as pessoas como inimigas, né? No Brasil é muito comum as pessoas falarem, ai, fulano tem inveja de mim, não sei o que, no Canadá não tem isso. Essa palavra bem, todo mundo, é muito gostoso, né? E assim, uma coisa que eu aprendi no Canadá é o verdadeiro significado da frase gentileza gera. Travou. Gentileza, corrente muito, uma corrente do bem muito poderosa, né? E acho que é isso que falta no Brasil. Eu tenho certeza que com o tempo no Brasil isso vai acontecer também, é um processo natural de evolução, né? Nós vamos chegar nesse ponto, nesse nível também, né? Mas eu acho que a maior transformação que acontece é a transformação interna, né? E aí tudo que acontece externamente é uma consequência disso. Né? E você vê que os brasileiros começam a adotar muito isso. Eu confesso que com o pé atrás, porque você ouve muitas histórias, né? E realmente às vezes acontece. Mas você vê que é uma galera que se ajuda, sabe? Que, tipo, às vezes quer te ajudar a conseguir uma coisa melhor do que o que ele tem até. Eu fiquei bem surpresa positivamente com isso. Que eu lembro que eu fui fazer um trabalho voluntário aqui, e aí ele estava andando com a camisa na rua. E aí a mulher parou a gente e falou assim, ah, vocês estavam lá? Aí eu falei, sim, nós estávamos, você estava lá também? Ela, não, eu só queria agradecer, muito obrigada, viu, por dedicar seu tempo para fazer um trabalho voluntário pela gente. Que lindo. Eu achei aquilo o máximo, porque no Brasil, se você faz um trabalho voluntário, você é um ninguém, você não tem o que fazer, e você foi trouxa, uma mentalidade completamente errada, né? E eu achei aquilo o máximo, sabe? São pequenas coisinhas assim no seu dia a dia que você vê que vale a pena. Exatamente, é muito bom, né? Como foi o primeiro Natal aí? Você passou com seus amigos brasileiros? Passou só com a sua família? Passou com os canadenses? Como foi? Um grupo maravilhoso de amigos que nós temos, brasileiros. E olha, sem querer enfeitar muito, mas eu acho que foi um dos natais mais deliciosos que nós já tivemos. Teve toda aquela coisa, né, do ambiente, da neve, que você espera tanto, a decoração de Natal, mas, assim, de ver que tá todo mundo tranquilo, você tá em paz, você não tá naquela coisa de, sabe, a gente passava o Natal lá na nossa família, a gente já ficava assim, tem o IPVA, esse ano tem o material escolar, tem toda aquela tensão, claro que você se diverte, claro que é uma delícia também, mas você vê, assim, que é possível, você acaba não criando, você forma uma família com seus amigos, que é a família que você tem agora, que são pessoas que
têm a mesma ideia que você, são pessoas que vão te auxiliar, te dar suporte. E isso é muito legal. As meninas se divertiram muito, ficaram naquela apreensão, assim, de botar o biscoitinho com leite pro Papai Noel na lareira e ficar olhando lá fora a neve. Foi muito lindo, foi muito lindo. Que demais, que demais. Ilona, conta um pouquinho agora sobre o que vocês fizeram quando vocês chegaram aí. Eu sei que você optou, né, quando você estava fazendo o meu curso, você já tinha me falado que você não ia prestar o IELTS, né, que você ia fazer o Pathway, mas como é que foi essa experiência do Pathway, né? E você acha que o meu curso, de alguma maneira, te ajudou durante o Pathway, mesmo você não tendo feito o IELTS? Como é que foi? Como é que foi na escola? Como é que foi estar com pessoas de outras culturas, de outros países, estudando? Conta um pouco pra gente, porque tem muitos alunos que têm essa curiosidade, né? Como que é o Pathway? Vale a pena fazer o Pathway? Ou vale mais a pena fazer o IELTS, em termos de investimento, por exemplo? Conta um pouquinho essa experiência. Bom, pela minha experiência, eu diria que se você não gosta de surpresas, você deveria fazer mesmo algum teste de proficiência, porque você fica mais... você consegue se planejar melhor. Por exemplo, se você quer mudar de curso, que foi o meu caso, você leva o seu IELTS e você acabou, você comprova. No meu caso... Isso, na outra universidade. No meu caso, como eu fiz o inglês aqui, eu não sei se eu recomendo. Uma, porque é um custo bem alto, e não é uma coisa assim que superou minhas expectativas. Não que eu tivesse expectativas altíssimas, mas eu acho que para o investimento que eu fiz do Brasil, daria para eu chegar bem mais preparada. Claro que assim, aqui você está em imersão, aqui você tem mais contato, você consegue, né? Mas assim, eu me arrependo, sabe? Porque você chega, se você tem um inglês que você acha que é maravilhoso no Brasil, aqui você ainda vai precisar melhorar um pouco para você trabalhar, para você estudar. E lá eu gostei, assim, eu não vou dizer que eu melhorei bastante, assim, porque eu estava ali todo dia, foi legal, mas hoje em dia, com certeza, eu não faria isso. Quanto tempo de Pathway você fez? Foram 3 ou 4 meses. 4 meses, então, em termos de financeiros, eu fiz as contas que uma pessoa gaste, vamos supor, $2.000 por mês, digamos, $1.000 com o curso em si, né? Que é um curso que é o dia inteiro, é intensivo, né? E mais $1.000 com aluguel, com alimentação, transporte, $2.000 por mês. Se ela estuda... Não, tem as surpresinhas, né? Que sempre tem uma surpresinha para você. Então, se ela for econômica e conseguir viver com $1.000, econômica, bem econômica, né? E pagar $1.000 no curso, no Pathway, por mês, em 6 meses ela vai gastar $12.000. Esses $12.000 ela poderia guardar para pagar o college, para pagar o primeiro ano do college. Então, é um investimento alto, né? E é isso que, às vezes, eu falo para os alunos, vale mais a pena você fazer o IELTS no Brasil, mesmo que você não passe na primeira e tenha que pagar para fazer de novo. O exame é caro, custa R$800, mas mesmo assim, que você pague 1.600, que você faça 2 vezes, ainda assim sai muito mais barato do que gastar 12 mil num Pathway. E claro que você fica à mercê da instituição, porque ele pode falar assim, não, você vai fazer 3 termos, acabou. E Sim. Aí eu já vim assim, eu quero fazer um termo, porque eu acreditava que seria uma coisa maravilhosa, então eu falava assim, não, mesmo que eu consiga uma nota legal, eu quero fazer, a minha vontade de fazer o inglês lá. E aí, chegou no final, você fica naquela assim, será que eu vou passar? Será que eu não vou? Mas eu já estava certa de que nem que eu precisasse pagar para fazer 2 vezes o IELTS, eu ia fazer. Porque, assim... E outra segurança, né, de sair do Brasil já com um visto de estudante matriculado na universidade e o visto de trabalho, né? Você ainda deu sorte. Você ainda deu sorte que você foi antes das regras mudarem, né? Agora, quem vai só para fazer o inglês de 6 meses vai com visto de turismo. Então, quer dizer, não tem segurança nenhuma, né? Não sai já do Brasil já com visto de estudante e autorização de trabalho, né? E durante o período que está estudando inglês, não pode trabalhar,
Não, né? Então, é muita despesa você se manter durante 6 meses sem trabalhar, né? Não, ainda mais com criança, né? Chega que você tem que comprar roupa de frio, você tem que mobiliar a sua casa, é muita coisa. Então, você tem que fazer tudo planejadinho. Às vezes a gente fica numa sangria desatada para sair do Brasil, porque ele está com medo. Eu estava muito assim, eu só queria sair de lá. Mesmo que eu precisasse fazer não sei quanto tempo aqui de inglês, eu queria sair de lá. Mas aí você acaba metendo o pé pelas mãos e aí os pés pelas mãos e sabe, você se prejudica, você tem que ter planejamento e fazer tudo devagar, deixar tudo certinho, que aí você não tem surpresas. Sim. Frisar bastante isso de fazer o IELTS, porque minha vida teria sido tão fácil, sabe? Eu lembro do estresse que foi para eu trocar de faculdade, eu tive que ir lá fazer outra prova, ficar à mercê dele. Eu lembro que eu fiz uma prova e aí eles falaram assim, você não passou. E eles pediam um IELTS 6. Eu falava assim, como assim eu não passei? Se eu passei agora com 8 em uma das minhas notas e eu passei com 7 em tudo. Não faz sentido. Com CLB 7. Eles falaram que eu não tinha atingido CLB 6. E eu falei assim, eu posso ver minha prova? Aí eles, não pode. Eu falava, como assim? Você fala que eu não passei e não me deixa ver minha prova? Quanto eu tirei? Quantas eu acertei? Não, a gente não fornece essa informação. Então, assim, eu não passaria por isso, sabe? De ficar apreensiva. A mercê da decisão da faculdade. E agora eu vou voltar a me preparar, porque eu vou ter que fazer de novo agora o CELPIP. E agora, como é que tá a sua vida agora? Então, você terminou o PETA e você começou a universidade. Qual universidade que você está estudando, Lana? Então, eu estou na Universidade de Manitoba agora. Tá, e tá gostando? Que curso você está fazendo? Eu estou fazendo Science, primeiro ano de Science. Olha... E aí foi muito estranho, porque você sai do inglês e eu fiquei assim, não, tá. Legal. E aí eu cheguei lá, eu fiquei assim, eu peguei uma turma para alunos internacionais, então eu pensei que o cara ia falar como eu estava lá no Pathway. E aí eu ficava assim, ó. E aí eu olhava a minha volta e todo mundo anotando de boa, e eu... Não, como assim? Tem alguma coisa errada. E aí eu fui conversar com várias pessoas, muita gente era aluno internacional, mas a primeira língua era inglês, então a língua nativa também era inglês, e eu era a única brasileira. Isso foi bom, porque assim, eu não tinha com quem falar, então me forçou. Muito bom. Depois de uma semana, 2 semanas, eu vi que meu listening e o speaking decolaram, assim, em relação ao que eu saí de lá. Meu listening e o reading. Mas meu speaking caiu demais, porque eu ficava o dia inteiro ouvindo e escrevendo e lendo, e eu não praticava, porque eu ficava insegura. E aí eu dei uma revisada naquelas aulinhas suas, para mim, assim, a melhor de todas é aquela que você dá já as sentenças completas. Ah, tá, o level 1. Nossa, aquilo é maravilhoso. E fora que aquilo causa impacto, que, assim, a primeira impressão é que fica, né? Então, você manda um present perfect, a pessoa já fica assim, legal. E dali você consegue formar, né, outras frases e tal, você usa aquela estrutura. Eu lembro que você comentou uma vez que você, quando estava fazendo Pathway, você chegou na sala de aula e falou, hi, what have you been up to? E todo mundo ficou assim, e meu professor ficou assim, Aí isso já causa uma impressão, assim, legal. Uhum. E a minha dica é, gente, eu sou muito autocrítica, então o tempo inteiro eu ficava assim, não, vou reparar meu inglês, minha pronúncia é horrível. E aí eu comecei a conversar com os meus colegas, e assim, ou eu falava ou eu ia na mímica, porque eles não iam entender. Às vezes eu soltava até um português no meio, ainda perguntava assim, do you know what I mean? Aí eles ficavam assim, não. E aí, depois que eu comecei a parar de pensar, eu pegava essas estruturas, porque eu ficava assim, poxa, eu estudei, eu tô aprendendo também, eles sabem que eu tô aprendendo, todo dia chega gente aqui também que, sabe, que não sabe muito bem, que não domina a língua, e por que eu vou me preocupar? Então, eu comecei a me soltar, relaxar um pouco, aí foi melhorando, sabe? Mas depois do curso, eu acho que é muito bom você começar a se policiar, para você separar um tempinho para você voltar sempre a estudar um pouquinho, porque nunca sobra tempo, você sempre está estudando a matéria, você tem prova que eu achei bem difícil aqui, é bem puxado mesmo, eles pegam comparado com o que as pessoas estão acostumadas na universidade no Brasil, não né? Não é mastigadinha, tipo, eu te dou não dá pra levar nas coxas.
eu te dou um conceito, a minha aula é sobre esse conceito. Você tem que saber como aplicar. E te dão várias situações e você tem que aplicar o que você aprendeu. Então, assim, até você pegar isso demora um tempinho. Então, Uhum. esteja sempre estudando, revendo matéria, revendo os vídeos, porque isso ajuda muito. Entendi, tá. E agora, como que você tá se sentindo em relação ao seu inglês? Você tá mais segura? Você consegue se virar sozinha na rua, dirigir, enfim, vai nas reuniões, na escola das meninas? Como é que você tá se sentindo? Olha, tá assim, normal, mas eu me sinto uma criança falando, né? Você sempre tem os gapzinhos, Mas hoje em dia eu faço tudo sozinha, resolvo coisas até burocráticas na faculdade, ou no correio, para fazer uma Meu marido já documentação. tá trabalhando? Tá trabalhando. Foi difícil conseguir? Teve que fazer muitas entrevistas? Foi complicado no começo. A gente já veio com aquela cabeça de que a gente ia pegar realmente o que aparecesse, e a gente já achava que isso seria o suficiente. Mas não é. Demorou bastante. Ele teve que fazer um outro curso aqui para conseguir, porque ele mandava currículo e ninguém chamava. Ele fez vários programas aqui que o governo de Manitoba oferece. E a gente ficava assim, nossa, eu só preciso de uma entrevista. Ele só precisa de uma entrevista para provar que, tipo, né, ele consegue. E depois desse curso que ele conseguiu. Mas claro que eu já ouvi várias histórias de pessoas que conseguiram em menos tempo e tal. Mas, assim, esteja preparada. E aí que a sua preparação financeira é muito Que curso importante foi esse também. que ele fez? É um curso do quê? É um curso oferecido pelo governo? Não, ele pagou por fora, é um curso na área de segurança. E Uhum. aí é um curso curto, mas assim, já ajudou, né? Você faz aquele networking ali, você já tem alguma educação canadense, você já tem um papel que prova que você estudou alguma coisa aqui. Então, Entendi. já Tá, ajudou. tá. E as meninas na escola estão se adaptando bem? Canadenses. Sério? Eu Elas fiquei já muito falavam inglês? surpresa. Quantos anos elas têm? Como que é o nome A delas? mais velha tem 6 e a mais nova vai fazer 4 agora em abril. Como elas se chamam? É Júlia e Sofia. Júlia e Sofia, tá. Uhum. E assim, no começo a gente ficava, vamos falar só inglês em casa, né? Para elas não ficarem perdidas. Elas estudavam em escola bilíngue no Brasil, sabiam palavras. Mas assim, nada se compara a 2 meses aqui. Já melhorou assim. Hoje em dia, ela no começo eu fazia aulinha com elas, né, para ensinar algumas coisas, para pedir água, tudo certinho. Hoje em dia eu sento, eu recebo a aula, eu sou aluna, porque elas, tipo, a Júlia, elas têm a pronúncia perfeita, né? Até porque Legal. Elas chegaram a ver o curso, o Level One, porque tem as frases, né? Elas tentavam repetir quando você estava estudando, elas ficavam observando. geralmente, quando eu estudava, elas estavam dormindo, então elas não chegaram a ver. Mas, assim, eu chego às vezes na escola e ela toma parte. Eu vou conversar sobre alguma coisa e ela vai e me tira da conversa e ela com a professora, sabe? Ela conversa com as amigas, no aniversário as amiguinhas vieram aqui, então ela é normal. Claro que, assim, tem os erros, né? Até porque uma criança mesmo também tem erros em português. É. Mas ela tem muito mais vocabulário do que eu e do que a gente. Às vezes elas perguntam algumas coisas e elas estão aprendendo francês agora. Nossa, que Então, legal. a escola dá um francesinho, assim, o iniciozinho. Então, eles pegam também. Isso eu acho muito legal. E o Vocês melhor, né? deram um super upgrade na educação delas, né? Super, super. Não, e a estrutura deles, o suporte que eles dão, nós ficamos bem, assim, surpresos, sabe? Muito legal, Luana. Adorei essa conversa, adorei saber a sua história, de como que está a sua vida agora no Canadá. Já fazia um tempinho que a gente não conversava, acho que desde que você foi, a gente se falou talvez uma ou duas vezes, né? E eu não sabia como é que estavam as coisas, né? Quando você falou, você estava fazendo Pathway ainda. Fiquei super feliz de saber que deu tudo certo, que você já está fazendo a faculdade, seu marido já está trabalhando, as meninas já estão estudando, todo mundo se adaptou à neve, até o cachorrinho. É. Não, não tá apaixonado, assim. E eu queria até deixar, assim, uma recomendação, porque a gente vem com criança e a gente fica assim, tá, mas e meu filho na escola? Gente, para criança, não se preocupem, porque é muito rápida a adaptação deles e é mais difícil para a gente, assim, mas tem que ter confiança e falar, porque se você não se soltar e começar a falar, vai passar 1, 2 anos e você tá na mesma, né? Isso Agora eu tô mesmo. me forçando mesmo o tempo inteiro para poder melhorar a cada dia.
Uhum, legal. Então é isso aí, pessoal. Olha lá. É totalmente possível realizar um sonho de morar no Canadá, né? Mesmo que você tenha filhos pequenos, cachorro, gato, dá para ir a família inteira, ninguém precisa ficar para trás, tá? E a Luana é um grande exemplo disso. Né, super nova, já tem 2 filhas, uma família estruturada e teve a coragem de largar as coisas no Brasil e se empoderar da vida dela, né? Tomar o controle, as rédeas da situação e falar, não, eu quero um futuro melhor para minha família, para mim, para as minhas filhas, para o meu marido. E hoje ela está aí no Canadá, vivendo o sonho canadense. Obrigada, Luana, adorei conversar com você. Foi um prazer. Tem algum recado que você, uma dica que você gostaria de passar para as pessoas que estão assistindo? Ai, venham. O maior arrependimento da minha vida foi de não ter me programado e vindo antes, porque seria assim, eu vi o quanto tempo eu perdi. Mas vale a pena, gente. A gente passa uns perrengues nessa época de visto, é muito estressante. Essa época de aplicar para college, de esperar a resposta. É estressante, a gente fica apreensivo, mas vale a pena, sabe? No seu dia a dia, nas pequenas coisas, você vê valer a pena. Claro que a gente tem altos e baixos, né? A gente sofre os loopings assim, porque eu sempre falo que a gente se torna um pouquinho ingrato. Porque a gente começa a acostumar com a vida legal, com a tranquilidade, a gente começa a caçar defeitinhos em tudo. Então, mas você vê que assim, no final vale super a pena. Foi uma das melhores escolhas que eu já fiz na minha vida. Eu não me arrependo em nada. Legal. Então tá bom, Luana, muito obrigada e mantenha contato, tá bom? Keep in touch. Tá bom. Beijo grande. Beijo. Tchau. Tchau.